A vida da gente não é feita só de coisas boas, ela é feita de um conjunto total. E o povo de Israel passou por maus momentos. Nesse instante que eu quero rever aqui junto com vocês, eles estavam cativos em Israel. Haviam sido invadidos por Nabucodonosor e Israel inteira foi levada cativa para a Babilônia. Isso mesmo. E Nabucodonosor tomou o cuidado de arrasar totalmente com a terra, pensando assim em arrasar com as lembranças dos seus cativos, e nesse sentido ele foi razoavelmente bem sucedido, pois não apenas acabou com a terra, com as construções, com as plantações, porque Israel era um povo agropastoril, como acabou com a esperança de todos, a esperança de um dia reviver aqueles momentos. Porque além de não ter mais nada lá, o povo que poderia fazer alguma coisa, quer dizer, os nobres, os líderes, os capacitados, os letrados, estavam nas prisões ou servindo como escravos e em situação assim não muito agradável. E o salmista, lá no Salmo 137, diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Lembrávamos dos salgueiros que lá havia e aonde pendurávamos as nossas harpas, porque Israel era um povo cantante, dançante, alegre. E, no entanto, aqueles que nos levaram cativos nos pediam: cante-nos, entoe-nos os cânticos de Sião para nós. Mas como é que nós vamos fazer isso se não temos mais Sião? Longe de Sião não há canto, não há alegria. Esse era o sentimento que havia por parte dos israelitas. Longe de Sião, o Deus da terra, porque naquela época a ideia da divindade era muito territorialista. Estavam sem deuses, agora ali no meio da terra de um Deus estranho que eles não conheciam e nem queriam conhecer, né? Então veja que eu não creio que o salmista estivesse desenvolvendo a atitude correta. Isso é colocar lá atrás, os motivos da sua felicidade. Bom, mas pelo menos ele teve a coragem de expressar os seus sentimentos. E Salomão, um judeu como ele, chegou a dizer, um judeu que existiu antes do exílio, Salomão admitiu que fora de Sião não há paz, mas se não confessarmos, se encobrirmos os nossos pecados, não prosperaremos. Não há futuro. Ora, ficar lamentando por aquilo que perdeu, ser infeliz, cultivar a sua infelicidade e construí-la em cima das suas perdas do passado,
não é a atitude mais correta, meu querido. E se aprendemos alguma coisa aqui, nesse momento, que vale a pena ficar, é que a felicidade não é algo que se constrói às custas de lembranças e muito menos de previsões futurísticas, nem olhando para trás, nem olhando para frente e nem para o agora, porque a felicidade ela está acima das circunstâncias, do momento, do instante. Veja, por exemplo, tem pessoas que fogem do momento. Quem cheira o pó troca a eternidade por um momento de prazer, um momento de viagem, um momento de fuga, mas não resolve o problema, porque a felicidade é construída no nosso coração e não no nosso exterior, com aquilo que podemos adquirir, comprar, ter, nada disso. Felicidade é construída de tal maneira que possamos levá-la para onde quer que nos dirijamos. Para momentos de tristeza, para momentos de pobreza, para momentos de profunda alegria, para instantes de perda, de ganhos, de lucros, de prejuízos. A felicidade tem que ser guardada dentro da alma e de tal modo que possamos carregá-la para onde formos, em toda e qualquer situação. Por isso que o apóstolo Paulo diz que podia e podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Podemos passar pela fartura, pela angústia, pela nudez, pela fome, pela mesa farta, pela pressão, por momentos de liberdade, na prisão ou na soltura. Felicidade é algo que carregamos dentro de nós. E isso, meu querido, minha querida, só Jesus pode nos dar. Foi Ele quem disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Receba essa paz de Jesus, procure-a, cultive-a e estabeleça a paz como o árbitro em seu coração. Você pode ser feliz em toda e qualquer situação. E em nome de Jesus, eu profetizo para você dias felizes, dias muito felizes com Jesus. E que Deus te abençoe abundantemente. Tchau.